Agora, imagine que nesse lugar são realizadas ecoturismo, onde você pode não só apreciar a natureza, mas também aprender sobre a cultura local. Os moradores das vilas vizinhas convidam você a experimentar pratos tradicionais, como tortilhas com abacate e frutos do mar frescos. Não é apenas uma viagem, mas a oportunidade de mergulhar na vida dos moradores locais e conhecer seus costumes. Mas ainda não é tudo. A Cachoeira El Chiflón faz parte de um sistema maior de cachoeiras, onde cada uma tem sua própria singularidade e beleza. Por exemplo, a Cachoeira Santa Maria impressiona com sua estrutura em cascata com uma altura de 35 metros. Interessante é que a água dessas cachoeiras tem uma cor azulada peculiar, devido aos minerais presentes nas rochas. A montanha Roraima não é apenas uma montanha, mas um fenômeno natural verdadeiro. Sua altura atinge 2.200 metros e sua planície superior tem uma extensão comparável ao tamanho do Manhattan. Mas o mais intrigante é que ela é considerada uma das formações geológicas mais antigas da Terra, com mais de 2 milhões de anos. Imagine-se de pé, na beira de um penhasco, com um mundo infinito de florestas tropicais se abrindo diante de você, ocultando uma infinidade de plantas e animais únicos. Mais de 700 tipos de plantas, muitos dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar, habitam sua superfície. Essas plantas sobrevivem em condições que podem ser comparadas ao espaço: chuvas constantes, ventos fortes e grandes variações de temperatura. Mas isso ainda não é tudo. Na montanha Roraima, existem cachoeiras únicas que caem de seus penhascos, criando paisagens deslumbrantes, como se saídas de um quadro. Algumas podem atingir uma altura de 100 metros. Essas cachoeiras são o lar de peixes raros que se adaptaram à vida em lagos isolados na parte superior da montanha. Agora, imagine os animais que habitam essa montanha que não são encontrados em nenhum outro lugar do planeta. Arqueólogos acreditam que Tassili Nadjer não era apenas um deserto, mas uma região fértil com rica flora e fauna. Havia água e a vida era abundante. Logo, surge a pergunta: o que aconteceu que transformou essa região próspera em um deserto sem vida? Descobriu-se que as mudanças climáticas, iniciadas há cerca de 8.000 anos, foram a causa dessa catástrofe. As tempestades de areia que hoje dominam a região eram então raras. E o que é mais impressionante, alguns dos desenhos rupestres mostram animais caçando humanos. Como os antigos conseguiram sobreviver em tais condições? E isso não é tudo. Na região, cientistas encontraram vestígios de antigas habitações construídas de pedra e argila. As paredes ainda guardam sinais do tempo, como se contassem histórias sobre seus habitantes. E você sabia que em alguns lugares ainda existem restos de antigos corpos d'água? A água que um dia correu por aqui agora está coberta por areias. O Parque Nacional Everglades ocupa uma área maior que 6.000 quilômetros quadrados. Trata-se de um dos maiores pântanos tropicais do mundo. Imagine só! Aqui habitam mais de 400 tipos de animais, incluindo alligatores raros que podem ser encontrados em cada canto do parque. Você sabia que nesta região também reside uma das maiores populações de gaviões dos Estados Unidos? O parque é dividido em vários ecossistemas, cada um único.
Aqui você encontrará não apenas grandes extensões de água, mas também florestas musgosas, onde grandes samambaias se estendem até o céu. Essas florestas são o lar de muitas aves raras que não são encontradas em nenhum outro lugar. E ainda tem mais. No Everglades, há plantas que conseguem sobreviver em condições onde o nível de sal na água é acima do normal. Mas isso não é tudo. Ao longo do ano são realizados festivais dedicados à florada dos lotos, atraindo a atenção não apenas dos moradores locais, mas também de visitantes de outros países. Nesses momentos, o lago se enche com o aroma das flores e com os gritos de alegria das pessoas. Você sabia que aqui existem vários tipos de lótus, incluindo brancos e rosados, e cada um deles tem sua própria simbolismo? Essas flores são usadas na cultura japonesa como símbolo de pureza e iluminação. Além disso, o lago ocupa uma área de aproximadamente 3 hectares, tornando-o um dos maiores do Japão. Mas o mais impressionante é que por trás de cada canto do lago há pequenas surpresas esperando para serem descobertas. As montanhas ocidentais não são apenas uma cadeia montanhosa, mas uma verdadeira ecossistema que abriga mais de 7.000 espécies de plantas e animais, muitos dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Essas montanhas, que se estendem por quase 2.000 quilômetros, são o lar de 30% de todas as espécies de aves da Índia. Imagine florestas tropicais densas, onde cada passo pode levar a um encontro com animais raros, como lêmures ou até tigres, que caçam nesses lugares selvagens. E o mais interessante, nessas florestas vive um dos menores mamíferos do mundo, o lêmure micróbio, que pesa cerca de 30 gramas. Mas isso não é tudo. As montanhas ocidentais são uma das regiões mais úmidas do planeta, recebendo até 5.000 milímetros de precipitação por ano. E aqui começa o verdadeiro mistério. Arqueólogos encontraram vestígios indicando que Machu Picchu não era apenas uma cidade. Ele também poderia ter sido usado como um lugar sagrado para rituais. Sabia que alguns dos templos foram construídos de maneira que os raios solares só atingiam neles em dias específicos? Cada elemento desse lugar enigmático foi cuidadosamente planejado, e é exatamente isso que o torna um objeto de estudo para milhares de turistas e cientistas todos os anos. E agora imagine que a apenas 30 quilômetros de Machu Picchu existe outro antigo cidade dos Incas, ainda esperando ser descoberta. O Taj Mahal não é apenas um mausoléu, é uma maravilha arquitetônica construída com 22.400 toneladas de mármore branco. Imagine como essa pedra brilha ao sol, criando um efeito como se ela estivesse emitindo luz de dentro. Mas o que é realmente impressionante é que na sua construção foram utilizados 7 tipos de pedras preciosas e semi-preciosas, coletadas de diferentes partes da Índia e até mesmo de outros países, como a China e o Tibete. Você sabia que todas as noites o Taj Mahal muda de cor? Dependendo do horário do dia, ele pode se tornar rosado, azul ou até mesmo dourado.
Essa magia ocorre graças à arquitetura única e à disposição do edifício, que reflete a luz de tal maneira que parece estar vivo. Mas isso não é tudo. Existe uma lenda de que o imperador Shah Jahan, que construiu o Taj Mahal em memória de sua amada esposa Mumtaz Mahal, pretendia criar outro mausoléu, mas desta vez de cor preta. Eles criam ecossistemas surpreendentes onde cada gota de água está cheia de vida. Se você pensava que a vida só é possível em oceanos quentes, prepare-se para um choque. Aqui habitam bactérias que utilizam enxofre para obter energia, tornando-as verdadeiras sobreviventes na beira do possível. E aqui começa o verdadeiro absurdo. O lago de Geyser está na zona de atividade vulcânica e sua temperatura pode mudar repentinamente. Além disso, na região, é possível encontrar populações de animais raros, como a foca de Kamchatka, que se adaptaram às condições rigorosas. E o que mais impressiona? No fundo do lago, há geysers subaquáticos que lançam bolhas de gás, criando fontes subaquáticas que são visíveis até na superfície. O Cânion Sumidero se estende por mais de 11 quilômetros e suas paredes alcançam uma altura de 900 metros. Sabe o que há de mais interessante? Essa gigantesca fenda na Terra se formou há mais de 2 milhões de anos, quando o rio Grisalva esculpiu esse impressionante cenário natural. Imagine como é o fundo do cânion, onde corre um rio, e nas rochas crescem árvores que atingem 30 metros de altura. Cada árvore é como um prédio de 10 andares, e algumas delas abrigam espécies raras de animais, como crocodilos e iguanas. E tem algo ainda mais interessante. A floresta ocupa uma área de mais de 1 milhão de hectares e tem mais de 100 milhões de anos. Isso a torna uma das florestas tropicais mais antigas do planeta, mantendo suas ecossistemas intactas por milhões de anos. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Daintree é lar de espécies únicas, como o plátano, que pode crescer até 40 metros de altura. E suas folhas podem atingir até 50 centímetros de comprimento. Sabe o que é mais incrível? Esta floresta continua sendo objeto de estudos e os cientistas descobrem novos tipos de plantas e animais todos os anos que estavam escondidos dos olhos. The translation maintains the style, tone, and factual information of the original Russian text, while sounding natural and fluent in Brazilian Portuguese. O Parque Nacional Durmitor, na Montenegro, é um lugar onde a natureza impressiona com seus grandiosos horizontes. As montanhas alcançam até 2.000 metros de altura e seus lagos glaciais possuem água cristalina e profundidade de até 30 metros. Imagine-se de pé na beira do Cânion Tara, que em alguns pontos é mais profundo que 300 metros, e sinta a força da natureza ao seu redor. Você sabia que o que torna este parque verdadeiramente único é a presença de um dos mais profundos desfiladeiros da Europa em suas fronteiras? E o rio Tara, que o atravessa, é considerado um dos rios mais puros do mundo. A água aqui é tão transparente que é possível ver o fundo a uma profundidade de até 20 metros. Mas ainda há mais. O parque abriga espécies raras de fauna, como ursos marrons e cabras montesas, que se adaptaram perfeitamente às condições montanhosas.
As rochas de Reinisdrangar, que se erguem da água por até 80 metros, se tornaram verdadeiros símbolos deste lugar. As lendas dizem que são trolls congelados tentando puxar suas canoas para a praia. Mas isso ainda não é o mais estranho. Imagine encontrar duas forças da natureza aqui: a força das ondas do oceano e a tranquilidade da areia preta. Cada onda que bate na praia deixa rastros que desaparecem tão rapidamente quanto aparecem. E agora, imagine isso. Nas águas costeiras, há criaturas como leões marinhos e até tubarões-baleias que podem atingir 6 metros de comprimento. Sua presença adiciona ainda mais magia a este lugar, transformando-o em um canto vivo da natureza. E o mais incrível é que exatamente aqui na praia de Reinisfjara, você pode ver a natureza criando suas próprias obras-primas. Dependendo da estação do ano, a cor da areia pode mudar, refletindo a luz de diferentes maneiras. Imagine montanhas que parecem envoltas em uma névoa devido à grande quantidade de óleos essenciais. As montanhas azuis na Austrália são exatamente assim. Seu nome vem de uma tonalidade única, criada pelas árvores de eucalipto, que liberam óleos que refletem a luz solar. Você sabia quantas espécies de plantas podem ser encontradas nessa região? Mais de 80 mil. Isso torna o local um verdadeiro paraíso para botânicos e amantes da natureza. Mas ainda não é tudo. Aqui habitam muitos animais raros, incluindo o diabo tasmaniano e o gavião de cauda vermelha, que podem ser encontrados apenas nesse canto do mundo. E aqui começa o mais interessante. As montanhas azuis não são apenas um cenário pitoresco, mas também um local com formações geológicas únicas. Uma das mais conhecidas é a Três Irmãs, 3 rochas que se erguem a mais de 300 metros de altura. Mas isso não é tudo. No Bryce Canyon, você pode encontrar algumas das árvores mais antigas do planeta. Pinheiros com mais de 2.000 anos. Você sabia que o Bryce Canyon foi formado como resultado da atividade vulcânica e mudanças climáticas? Isso criou condições ideais para a formação desses paisagens únicas. No entanto, apesar de toda a sua beleza, o parque é lar de muitos animais raros, como salmões e alces brancos, que se adaptaram bem a esse clima rigoroso. E há mais um fato fascinante. O parque possui mais de 100 trilhas turísticas que permitem explorar todos os cantos desse lugar incrível. Caminhar por elas revela vistas deslumbrantes e a oportunidade de ver animais selvagens em seu habitat natural. Mas há também um mistério no parque. Muitos pesquisadores se perguntam por que exatamente aqui se formaram essas estruturas geológicas únicas. A comunidade científica ainda discute quais forças da natureza poderiam ter criado essas formas tão incomuns. O Parque Nacional Grand Teton não é apenas uma paisagem montanhosa. A altura do cume mais alto, o Teton, alcança 3.400 metros, tornando-o uma das mais impressionantes dos Estados Unidos. Mas você sabia que essas montanhas surgiram como resultado de poderosos processos tectônicos que continuam até hoje? Todos os anos, mais de 3 milhões de turistas visitam o parque para apreciar não apenas a beleza da natureza, mas também a rica biodiversidade. No parque, vivem mais de 13 espécies de mamíferos, incluindo ursos grizzly e ursos negros, que podem pesar até 300 quilos. Imagine, em florestas sombreadas,
você pode encontrar veados do tamanho de um pequeno carro. Agora imagine isso. No Grand Teton encontra-se um dos lagos mais limpos do mundo, o Genny. Sua profundidade alcança 50 metros e a água é tão transparente que você pode ver o fundo a 30 metros de profundidade. Agora imagine que mais de 1 milhão de turistas visitam esse lugar todos os anos. Esse lugar não só encanta pela sua beleza, mas também guarda muitas lendas. Os moradores locais contam histórias sobre dragões que desceram do céu e criaram o Golfo, rasgando a terra com seus poderosos rabos. E o que mais intriga? Nesse golfo existe um ecossistema único, onde habitam espécies raras de animais, como o golfinho branco, listado na lista vermelha. Esse lugar tornou-se Patrimônio Mundial da Unesco e seus recursos naturais continuam a atrair a atenção de cientistas e pesquisadores de todo o mundo. O oásis de Huacachina, no Peru, não é apenas um lugar bonito, mas uma verdadeira enigmática natural. Imagine, no meio de dunas intermináveis de areia, há um lago com água de um tom de esmeralda tão vibrante que parece que alguém derramou tinta nele. Mas o que realmente impressiona é que este oásis é o único na América do Sul, cercado por dunas altas, que chegam a até 100 metros de altura. Como foi formado este lago único? O segredo está nas fontes subterrâneas que o alimentam, criando condições ideais para a vida de muitas plantas e animais. Ao redor do oásis crescem palmeiras e no ar flutua o aroma de flores exóticas que atraem não apenas turistas, mas também os moradores locais. Mas isso não é tudo. Sabe o que tornou o oásis uma atração turística popular? As atividades de sandboarding. Pessoas de todo o mundo vêm aqui para descer as dunas em pranchas, vivenciando emoções inesquecíveis e adrenalina. E as excursões noturnas, sob as estrelas, quando a areia fica quente, transformam o Huacachina em um lugar onde todos podem se sentir parte de algo maior. Quanto à história, ela está cheia de mitos e lendas. A resposta está na erosão, que continua a agir, e com o tempo, cada vez mais rochas se desintegram. Agora imagine que essa região é o lar de muitos pássaros marinhos que fazem seus ninhos diretamente nas falésias verticais. Mais de 100 espécies de aves habitam aqui, incluindo algumas raras e em perigo de extinção. É impressionante, mas essas aves podem voar até uma altura de 120 metros para evitar predadores e encontrar alimento. E se você acha que é tudo, pense nisso. Todos os anos esse lugar atrai mais de 2 milhões de turistas que vêm admirar os impressionantes pôres do sol e os cenários únicos. Além disso, o próprio Parque Natural ocupa uma área de mais de 80 mil hectares, tornando-o o local perfeito para caminhadas e aventuras ao ar livre. A Vale dos Monumentos, localizada na fronteira dos estados do Arizona e Utah, impressiona pela sua imensidão de rochas vermelhas que se erguem até 100 metros de altura. Agora imagine, esses gigantes naturais foram formados há mais de 300 milhões de anos, através da erosão de rochas moles, deixando apenas as camadas mais duras. Entre esses monolíticos, é possível encontrar formas conhecidas como o dinossauro e a Torre Navajo.
que parecem verdadeiros guardiões dessa terra antiga. Mas você sabia que o nome Vale dos Monumentos vem da prática dos moradores locais, os navajos, de chamar essas rochas de cheias de espírito? E agora vem o mais surpreendente. Na região da Vale, é possível encontrar vestígios de vida que datam de mais de 12.000 anos. Mais de 30.000 corajosos tentam conquistá-la nos meses de verão. Isso não é apenas uma caminhada, é uma verdadeira aventura, onde cada passo pode ser um desafio. Todo ano, cerca de 1.000 pessoas decidem subir a Fuji, mesmo sob chuva ou neve, ignorando os avisos sobre condições climáticas difíceis. E agora imagine estar em uma altitude e ver como as nuvens envolvem a montanha, criando a ilusão de que você está no topo do mundo. E o que é ainda mais impressionante, a montanha possui mais de 40 trilhas ativas ao mesmo tempo, tornando-a acessível para amantes de diferentes níveis de preparação. Cada trilha oferece vistas únicas e belezas naturais, transformando a ascensão em uma viagem inesquecível. Na praia de Reynisfjara, você encontrará um fenômeno difícil de imaginar. Areia preta formada por lava solidificada, parecendo saída de outro planeta. Este lugar único não atrai apenas turistas. Aqui você pode ver colunas basálticas que parecem gigantescas tubas de órgão, com até 7 metros de altura. Você sabia o que acontece quando o oceano está em fúria? Através do gelo transparente, é possível ver não apenas essas bolhas, mas também o fundo do lago, onde habitam diversos tipos de peixes, incluindo trutas e percas. A água no lago é tão limpa que parece estar olhando para uma taça de cristal. E aqui começa o mais interessante. Devido à sua composição química única, a cor da água pode mudar do azul vivo ao verde esmeralda, dependendo da estação do ano e da iluminação. Todos os anos, o Lago Abraham atrai milhares de turistas que vêm admirar sua beleza e fotografar as bolhas de gelo. Mas se você pensa que é tudo, está errado. Aqui também ocorrem emocionantes festivais de inverno, onde é possível ver artistas criando esculturas de neve e gelo. E o mais impressionante, esses festivais reúnem participantes de todo o mundo, e o espetáculo se transforma em uma verdadeira festa de arte e criatividade. O Lago de Geyser, na Kamchatka, não é apenas um corpo d'água, mas uma verdadeira enigmática geológica. Imagine, a temperatura da água nele chega a 70 graus Celsius, tornando-o um dos lagos mais quentes do mundo. E o mais interessante, a água do lago tem tons tão vibrantes que parece que alguém espalhou tintas coloridas na superfície. Enquanto você se surpreende com as cores, vale notar que o paisagismo ao redor é repleto de fontes borbulhantes e geyseres que periodicamente lançam água quente a uma altura de até 30 metros. Sabe como é? Como uma poderosa fonte que pode mudar de direção a qualquer momento, e você nunca poderá prever quando ela voltará a lançar suas jatos. Mas isso ainda não é tudo. Os micro-organismos locais conseguem sobreviver em condições tão extremas.
A lenda diz que elas foram transformadas em pedra para salvá-las do perigo. E o que mais impressiona? Essas montanhas são parte de uma vasta ecossistema que cobre mais de 900 quilômetros quadrados. Isso significa que aqui você pode encontrar tanto penhascos altos quanto desfiladeiros profundos, cheios de cachoeiras que despencam de uma altura de 30 metros. E se você pensa que já é tudo, pense novamente. Nessas montanhas, há muitos trilhos para caminhadas, com mais de 300 quilômetros de extensão. Eles levam a locais de onde se tem vistas deslumbrantes das redondezas e vales cheios de névoa e verdura. No sudeste da Austrália, na costa de Vitória, encontra-se uma formação natural impressionante. Os 12 Apóstolos. Imagine, rochas de até 40 metros de altura, erguendo-se sobre as ondas furiosas como guardiões do litoral. Mas o que realmente é surpreendente: apenas algumas décadas atrás havia apenas uma formação, e agora restam apenas 8. A formação dessas rochas começou há mais de 20 milhões de anos, quando a água do oceano começou a destruir a linha costeira. Você não acreditará, mas a força das ondas era tão poderosa que criou verdadeiras arcadas e cavernas nas rochas calcárias. Essas arcadas iam se desmoronando gradualmente, criando novas formas únicas a cada ano. Mas isso não é tudo. Cada rocha tem sua própria história. E aqui está um fato interessante. Originalmente, havia 12 rochas, mas apenas 8 delas sobreviveram até os dias de hoje. Você já se perguntou por quê? Ele queria que sua própria tumba fosse uma reflexão do Taj Mahal branco, mas seus sonhos não se realizaram. É interessante notar que as obras de construção do mausoléu branco começaram, mas foram interrompidas após sua prisão pelo filho. O Taj Mahal ocupa uma área de 13 hectares e seus jardins foram projetados segundo os princípios do jardim persa. Eles simbolizam o paraíso para onde as almas vão após a morte. Cada elemento, desde os fontanários até os caminhos, foi cuidadosamente planejado para criar harmonia e tranquilidade. Mas você sabia que, na verdade, o Taj Mahal está construído sobre um fundamento de estacas composto por 33 mil estacas? Isso permite que ele permaneça estável mesmo sobre o solo instável do rio Yamuna. Imagine-se montanhas pintadas em cores vibrantes, como se um artista tivesse derramado tintas sobre uma tela. Isso não é apenas uma fantasia. As montanhas arco-íris de Zhangjiakou, na China, impressionam pela sua beleza e camadas únicas, formadas ao longo de milhões de anos. Essas formações extraordinárias são resultado da erosão, que expôs camadas coloridas de arenito, argila e calcário, criando uma verdadeira paleta geológica. E se você pensasse nisso, as cores das montanhas variam do vermelho vivo ao verde profundo e ao amarelo. Tudo isso ocorre devido à diversidade de minerais presentes nas rochas. Mas o mais interessante é que essas montanhas mudam de aparência dependendo do horário do dia e da iluminação. Pela manhã e ao entardecer, elas brilham especialmente, como se mudassem de forma diante dos nossos olhos.
exemplo, aqui você pode ver lagartos que mudam de cor de acordo com a temperatura do ambiente. Você sabia que existem até tipos de sapos que conseguem sobreviver em condições de baixa oxigenação? Sua capacidade de adaptação a condições severas deixa os cientistas em estado de admiração. A montanha Roraima continua a atrair a atenção de pesquisadores e viajantes de todo o mundo, pois seus mistérios ainda estão longe de serem completamente desvendados. Na sua parte superior, você pode encontrar vestígios de civilizações antigas que deixaram desenhos enigmáticos, levantando perguntas sobre quem viveu ali um dia. O Lago Mone, localizado no Japão, parece uma pintura que saiu diretamente da tela do artista. Suas águas refletem os vibrantes tons dos lótus que desabrocham na superfície, criando uma visão que pode encantar qualquer um. Aqui você pode ver um lago onde nadam carpas koi que podem atingir até 1 metro de comprimento e cada uma de suas escamas brilha ao sol, como uma pedra preciosa. A criação desse lago começou em 2001 e desde então ele se tornou um oásis para aqueles que buscam inspiração e apreciam a natureza. Imagine, todos os anos, centenas de milhares de turistas vêm aqui para admirar a beleza única e tirar fotos inesquecíveis. Centenas de pessoas passeiam diariamente pelos trilhos, cercados por flores e árvores, criando uma atmosfera de tranquilidade e paz. Algo notável é que o lago foi reconstruído em homenagem a Claude Monet, que foi inspirado pelos jardins japoneses. O ponte também serve como um ponto de atração para turistas e pesquisadores, atraindo mais de 1 milhão de visitantes por ano. É impressionante como uma estrutura construída no mundo moderno continua a causar admiração e respeito pelos métodos tradicionais de construção. Cada passo sobre esse ponte pode contar a história de como os engenheiros do passado criaram obras-primas que hoje podem competir com as estruturas modernas. E o que é realmente surpreendente é que alguns desses pedras foram trazidos de uma região montanhosa, a uma distância de mais de 100 quilômetros. A floresta de bambu de Arashiyama não é apenas um parque natural, é um mundo inteiro onde a altura do bambu pode alcançar 25 metros. Imagine caminhar por uma trilha estreita, enquanto ao seu redor crescem troncos de bambu como arranha-céus, criando a sensação de que você entrou em outro mundo. E isso é apenas o começo. Você sabia o que torna essa floresta tão especial? O som que o bambu faz quando o vento passa por seus troncos. É como um sussurro da natureza, que o convida a seguir mais fundo na floresta. 80% do bambu que cresce aqui é o bambu japonês, moso, que pode crescer até 1 metro por dia. Cada passo por essa floresta é uma oportunidade de ver como o bambu brinca com a luz do sol, criando padrões únicos no chão. Mas isso não é tudo. Aqui também estão templos antigos, como o templo Tenryuji, construído no século XIV e tornado Patrimônio Mundial da Unesco. E agora imagine ver essa beleza não apenas de dia, mas também à noite. À noite, a floresta começa a brilhar graças a lanternas especiais, criando uma atmosfera mágica que encanta todos os que estão aqui. E o que é mais impressionante, na floresta de bambu,
de Arashiyama crescem mais de 100 variedades diferentes de bambu. É como um museu vivo, onde cada cana conta sua própria história. Você nunca imaginaria que em cada curva há uma nova obra-prima da natureza. O Golfo de Halong, no Vietnã, é um lugar onde a natureza criou um mundo fantástico. Imagine 1.800 ilhas, cada uma com sua forma e personalidade. Algumas lembram torres gigantes, enquanto outras parecem chapéus verdes cobertos por florestas densas. As rochas que se erguem acima da água alcançam alturas de até 1.200 metros. Elas formam complexos labirintos e enseadas isoladas, acessíveis apenas por barco. Mas isso não é tudo. Nesse golfo estão escondidas cavernas, como a caverna Sung Sot, com 1.200 metros de comprimento, repleta de estalactites e estalagmites, como se fossem obras de arte. Cada vez que a onda se quebra contra as rochas, jatos d'água são lançados no ar, criando um espetáculo hipnotizante que pode ser observado por horas. Alguns corajosos até tentam descer no poço, mas isso é extremamente perigoso. Subidas e descidas repentinas da água podem pegá-lo se você não for cuidadoso. E agora, imagine que nesse lugar ocorrem verdadeiros espetáculos da natureza. As ondas que se quebram contra as rochas criam sons que lembram o rugido de um monstro mítico. Você já se perguntou quem deu esse nome ao lugar? A lenda diz que ele foi chamado em homenagem ao deus nórdico do trovão, o que adiciona uma atmosfera especial ao local. E quando você pensa que já disse tudo, saiba que na região é possível avistar espécies raras de animais marinhos, incluindo leões marinhos e estrelas do mar, que se escondem entre as rochas. O Golfo de Fundy não é apenas um lugar bonito, é o lar dos maiores marés do mundo, que podem atingir alturas de até 60 metros. Imagine a água subindo e descendo, criando correntes poderosas que podem encher toda uma baía em poucas horas. Mas isso não é tudo. Este golfo é famoso por seus ecossistemas únicos, onde se encontram espécies marinhas raras, como raias-manta e mexilhões, que podem atingir o tamanho de uma palma da mão. Esses seres se adaptaram a condições extremas e vivem onde outros não sobreviveriam. Você sabia o que acontece quando as marés começam a agir? Além disso, no Durmitor, você pode encontrar mais de 100 espécies de aves, incluindo o majestoso águia-mourão, com envergadura de até 2 metros. Imagine que, a uma altitude de aproximadamente 1.700 metros, se estende a famosa floresta montenegrina, onde pinheiros e carvalhos alcançam até 30 metros de altura. Todo ano este lugar atrai milhares de turistas que desejam ver não apenas os cenários montanhosos, mas também fenômenos naturais únicos, como os famosos lagos negros, que mudam de cor ao longo do ano. E o fato mais interessante, o Durmitor foi incluído na lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 2017. Este reconhecimento destaca sua valor inestimável. E quem sabe você fique surpreso ao descobrir que o parque ocupa uma área maior que 300 quilômetros quadrados. O Parque Nacional de Bryce Canyon não é apenas um lugar pitoresco, mas uma verdadeira enigma geológico.
Imagine que, ao longo de milhões de anos, a erosão criou milhares de formações rochosas únicas, conhecidas como hoodoos. Essas colunas podem alcançar até 30 metros de altura e, em alguns locais, elas parecem castelos mágicos emergindo da terra. O mais intrigante, no entanto, é que a cor dessas formações varia do laranja vivo ao vermelho profundo, dependendo da hora do dia. A luz da manhã as faz parecerem em chamas, enquanto, ao entardecer, elas adquirem uma aparência quase mística. Mas isso não é tudo. No Grotto Azul encontram-se espécies marinhas raras. Por exemplo, aqui você pode encontrar a peixe-anjo, do tamanho da palma da mão humana, que se esconde entre as rochas. Não é de se espantar que o mergulho nessas águas tenha se tornado uma verdadeira sensação para os pesquisadores subaquáticos. Interessante que a caverna tem várias entradas, e uma delas é acessível apenas de barco. Isso torna a viagem ainda mais emocionante, pois você terá que abrir caminho entre ondas que podem ser bastante altas. E agora imagine que esse lugar foi usado para filmar cenas do famoso filme Troia. As vistas deslumbrantes e os cenários atmosféricos tornaram-no o cenário perfeito para os cineastas. Você sabia que no Grotto Azul há túneis subaquáticos que chegam a uma profundidade de até 30 metros? Esses túneis não apenas impressionam pela sua beleza, mas também são lar para muitos habitantes marinhos que se escondem dos predadores. O Lago Teacapo impressiona com sua cor. Imagine uma água de um azul-violeta brilhante que parece ter cristais dissolvidos. Essa cor incrível é resultado das menores partículas de gelo, chamadas de microcristais de calcário, que são moídas em uma poeira finíssima pelos glaciares. Você sabia que esse lago está localizado a cerca de 700 metros acima do nível do mar? Justamente por isso, aqui se criam condições ideais para observar o céu noturno. Quase não há poluição luminosa e as estrelas parecem incrivelmente brilhantes. Aqui diz-se que se encontra um dos céus mais limpos do planeta. Mas isso ainda não é tudo. Ao longo do caminho até o Cachoeira, há uma grande variedade de plantas e animais únicos que você não encontrará em nenhum outro lugar. Por exemplo, aqui você pode ver espécies raras de musgos que existem apenas nesse clima. Você sabia que a temperatura da água no Cachoeira pode chegar a 0 graus mesmo no verão? Isso torna o Heng Foss não apenas bonito, mas também perigoso para banho. Imagine estar no pé do Cachoeira, quando poderosas correntezas de água caem de uma altura de 100 metros, criando névoa e arco-íris. Não perca a oportunidade de visitar o Heng Foss. Sua beleza e majestade ficarão com você para sempre. A altura de 100 metros do Cachoeira faz dele uma das maravilhas naturais mais impressionantes da Islândia. Imagine um glaciar que se move a uma velocidade de até 30 centímetros por dia. O glaciar Menendez, que se estende por 30 quilômetros, é um dos mais acessíveis glaciares dos Estados Unidos e sua massa de gelo azul vivo atrai turistas de todo o mundo. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Menendez não é apenas bonito, ele guarda verdadeiros tesouros. Dentro dele há bolhas de ar presas no gelo há milhares de anos.
Essas bolhas permitem que os cientistas estudem a atmosfera do passado e façam conclusões sobre as mudanças climáticas que ocorreram na Terra. Sabe o que acontece quando um glaciar começa a derreter? Sua velocidade aumenta e ele emite sons altos, semelhantes ao rasgar de um pano. Isso ocorre porque, abaixo dele, se formam correntes de água que empurram o gelo em direção às suas bordas. Quando o sol brilha, os respingos formam arco-íris, criando uma atmosfera quase mágica. Agora, imagine que sob a cachoeira não há apenas pedras, mas também antigos mitos. As lendas locais contam que nas águas de Gullfoss vive um dragão que guarda tesouros. É assustador pensar que sob tamanha força pode haver algo ainda maior. A cada ano, Gullfoss atrai mais de 600 mil turistas, tornando-se um dos locais naturais mais visitados do país. Mas não é apenas um lugar para fotos. É uma lembrança viva de como a natureza pode ser poderosa e bela ao mesmo tempo. A água que cai da altura pode evaporar no ar, criando a ilusão de que a própria natureza dança. A vila de Siricauago é uma verdadeira obra de arte viva, onde o tempo parece ter parado. Sabia que em algumas casas os telhados são feitos de palha e podem pesar até 30 toneladas? Essas construções únicas, conhecidas como Gassho-zukuri, não são apenas bonitas, mas também extremamente resistentes, suportando até os mais fortes nevascas. Cada casa em Siricauago é uma verdadeira obra de arte, onde cada detalhe foi cuidadosamente planejado. Imagine telhados com um ângulo de inclinação de 30 graus, permitindo que a neve escorra facilmente e evite desmoronamentos. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Quando você passeia pela vila, a atmosfera é como se você tivesse entrado em um conto de fadas. No período invernal, toda a vila está coberta de neve e as luzes nas casas criam a ilusão de um mundo mágico. Os baobás são conhecidos por seus frutos, que têm sabor semelhante ao de uma bala de maçã azeda. Esses frutos não só são comestíveis, mas também ricos em vitamina C, e os moradores locais usam-nos para fazer bebidas e sobremesas. Agora, imagine que cada foto ao lado dessas árvores pode se tornar uma verdadeira obra de arte, pois suas formas e silhuetas ficam perfeitas ao pôr do sol, quando o sol pinta o céu em tons dourados e rosados. Por muitos anos, a Alameda dos Baobás atrai turistas de todo o mundo, e não é à toa. Uma simples caminhada ao longo desses guardiões da natureza faz refletir sobre o tempo e a vida. Na verdade, não é apenas uma alameda, mas uma história viva que guarda segredos de várias eras. Você sabia que o mais interessante é que alguns cientistas acreditam que no futuro esses baobás podem desaparecer devido às mudanças climáticas? Imagine uma cachoeira que parece saída de um conto de fadas. Cascatas de água caem de uma altura de 20 metros, formando piscinas cristalinas de um azul esverdeado. É a cachoeira de Guangxi, a joia do Laos, onde milhares de turistas visitam anualmente para apreciar sua beleza e ecossistema único. Sabe o que torna essa cachoeira especial? Ao redor dela crescem árvores que podem atingir até 30 metros de altura, criando uma sombra e frescor únicos para os visitantes.
Os moradores locais acreditam que a água da cachoeira possui propriedades curativas e não é à toa. Ela contém muitos minerais benéficos para a pele. Mas isso ainda não é tudo. A cachoeira de Kuangsi é famosa por sua estrutura multinível. Como resultado, surgem incríveis formações de gelo que parecem gigantescas estátuas. Mas espere, ainda não é tudo. O glaciar Menendez também é lar de únicos ecossistemas, onde vivem espécies raras de animais, como ursos marrons e salmões. Esses seres dependem das águas cristalinas que se alimentam do glaciar, e sua vida está intimamente ligada a essa beleza gelada. Todo ano, o glaciar perde cerca de 30 metros de sua espessura, colocando em risco não apenas os ecossistemas, mas também as populações vizinhas. Se você pensa que as mudanças climáticas afetam apenas problemas globais, considere que o glaciar que você vê pode desaparecer bem na sua frente. Cachoeira. El Chiflón não é apenas uma cachoeira, mas uma verdadeira sinfonia natural, onde a água cai de uma altura superior a 40 metros, criando gotas que, quando tocadas pelo sol, lembram faíscas. Este lugar não só atrai turistas com sua beleza, mas também surpreende com a diversidade de flora e fauna que habitam a região. Ao redor da cachoeira crescem árvores que atingem 30 metros de altura, e entre elas é possível encontrar espécies raras de plantas que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Sabe o que você pode ouvir ao se aproximar da cachoeira? O som ensurdecedor da água, que lembra o barulho de um trem correndo sobre trilhos, enche o ar. E quando você se aproxima mais, sente as gotas de água refrescando você, como se tivesse entrado em um paraíso tropical, onde cada detalhe cria uma atmosfera de magia. Algumas dessas bactérias conseguem sobreviver com a luz solar, enquanto outras conseguem viver em condições extremas, inacessíveis para a maioria dos seres vivos. E o mais incrível de tudo, o manancial não é apenas uma atração turística, mas parte de um sistema geotérmico maior que abrange mais de 500 quilômetros quadrados. Esse sistema inclui não apenas mananciais quentes, mas também géiseres, vulcões de lama e muitos outros formados térmicos que criam um cenário fascinante e ainda mais surpreendente. A cada ano, o manancial muda sua cor de acordo com a temperatura da água e o nível de luz solar, tornando-o uma verdadeira obra de arte natural viva. A montanha Fuji, com uma altitude de 3.760 metros, é não apenas o ponto mais alto do Japão, mas também um símbolo do país. Imagine que todos os dias, milhares de turistas se reúnem para ver o sol nascer sobre sua perfeita cúpula cônica, criando contrastes incríveis com a natureza ao redor. Mas isso não é o mais interessante. A montanha Fuji é um vulcão ativo, e a última vez que ela entrou em erupção foi em 1853. Você se pergunta com que frequência os vulcões entram em erupção. No mundo existem mais de 200 vulcões ativos, e a Fuji é um deles, que não só impressiona por seus tamanhos, mas também encanta pela sua história. Sabe quantas pessoas subem até o topo dela todos os anos?
Eram caçadores-coletores que deixaram suas marcas na arenito e cujas ferramentas antigas ainda são encontradas por arqueólogos. Mas isso ainda não é o mais estranho. Na Vale, existe um clima único, onde a temperatura pode variar de 40 graus Celsius durante o dia até 0 à noite. Isso cria um contraste incrível que atrai não apenas turistas, mas também uma grande variedade de plantas e animais raros. O que mais de surpreendente essa paisagem hipnotizante esconde? A Vale dos Monumentos ocupa uma área de mais de 300 quilômetros quadrados e é lar de muitas formações geológicas únicas. Algumas delas têm formas tão incomuns que são chamadas de esculturas naturais. Você sabia o que torna a praia Zlatni Rat tão especial? Sua forma lembra uma língua que se estende ao mar por cerca de 150 metros e sua característica forma curvada muda de acordo com a direção do vento e das correntes. Todo dia, o sol nasce sobre esse promontório único, tingindo-o de tons dourados e turquesa. A água aqui é cristalina e a praia é coberta de cascalho branco, tornando-a o lugar perfeito para descanso e esportes aquáticos. Mas isso não é tudo. Na praia, você pode encontrar pessoas praticando windsurf e kitesurf, pois as ondas criam condições excelentes para esses esportes ativos. Nessas condições, formam-se ecossistemas únicos, onde crescem plantas que produzem oxigênio em quantidade suficiente para sustentar a vida de milhões de seres. Você sabia que mais? Muitas das rios que começam nas montanhas ocidentais são as principais fontes de água para grandes cidades como Mumbai e Bangalore. Isso significa que essas montanhas não apenas sustentam uma incrível biodiversidade, mas também desempenham um papel crucial na vida de milhões de pessoas. Curiosamente, as montanhas ocidentais abrigam mais de 40 objetos do Patrimônio Mundial da Unesco, incluindo reservas únicas, onde a natureza foi preservada em seu estado original. O Lago Baikal não é apenas o lago mais profundo do planeta. Sua profundidade atinge 1,7 km. Imagine que ele contém toda a água do Mar Cáspio, e isso é apenas uma pequena parte de sua grandiosidade. Mas ainda não é tudo. O Baikal contém 21% da água doce da Terra. Para que você entenda, isso é mais do que em qualquer outro corpo d'água. A água do Baikal é a mais pura e nele vivem muitos seres únicos, como a foca Baikal, o único mamífero marinho de água doce do mundo. Agora, imagine que no fundo desse lago existem vestígios de civilizações antigas. Arqueólogos encontraram ferramentas de trabalho com mais de 30 mil anos. Isso significa que as pessoas viviam aqui muito antes das culturas conhecidas. Você sabia que o Baikal congela por 6 meses por ano? Mas ainda não é tudo. Nas proximidades do Teacapo está localizada um observatório, onde astrônomos estudam o cosmos com telescópios poderosos. Aqui, além das estrelas, é possível ver inúmeras nebulosas e galáxias que estão a milhões de anos-luz de distância. Agora imagine que nesse mesmo lago vivem espécies raras de peixes, como a truta arco-íris que foi introduzida aqui no início do século XX. Você pode imaginar essas peixes saltando da água em busca de insetos,
criando respingos que brilham ao sol como diamantes. Quantas pessoas vêm aqui todos os anos para admirar essa maravilha da natureza? Aproximadamente 100 mil turistas. E o mais surpreendente é que, com a chegada desses visitantes, a natureza dessa região continua a manter sua beleza original, como se o tempo tivesse parado. O Lago Abraham, localizado na província de Alberta, parece uma pintura da natureza com tons de azul e verde. Mas o que realmente torna esse lago único? A cada temporada de inverno, sob sua superfície, formam-se bolhas de gelo que emergem dos depósitos de metano no fundo e criam padrões hipnotizantes no gelo. Imagine uma superfície de gelo lisa, coberta por um tapete mágico de bolhas que emergem como pequenas esferas. Essas bolhas podem atingir até 30 centímetros de diâmetro. Mas isso não é tudo. Quando a temperatura sobe, o gelo racha e essas bolhas podem explodir, produzindo sons peculiares que lembram disparos distantes. Agora imagine, os penhascos e recifes subaquáticos de Maurício escondem não apenas a beleza, mas também muitos mistérios. Aqui habitam mais de 100 espécies de peixes e seres marinhos, incluindo espécies raras listadas na lista vermelha. Isso torna o mundo subaquático ao redor de Maurício um verdadeiro paraíso para mergulhadores e amantes do mergulho. Se você pensava que esses cachoeiras existiam apenas na Terra, prepare-se para uma descoberta ainda mais emocionante. Cachoeiras subaquáticas podem ser encontradas em outras partes do mundo e suas dimensões podem ser simplesmente impressionantes. Por exemplo, no Oceano Índico, elas podem ser encontradas em vários locais, onde os fluxos de água criam efeitos visuais únicos. O Floresta Tropical de Daintree é muito mais do que apenas uma floresta. É um canto onde o tempo parece ter parado. Imagine árvores com mais de 2.000 anos de idade, crescendo em densas matas, formando uma cobertura de folhas que bloqueia a luz solar no nível do solo. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Nesta floresta, habitam mais de 700 tipos de animais, incluindo os raros cassowaries, que podem atingir até 2 metros de altura. Essas aves, que parecem leves e descontraídas, são, na verdade, guardiões importantes da ecossistema, dispersando sementes que ajudam no crescimento das plantas. Agora, imagine que na região de Daintree crescem mais de 35 tipos de orquídeas. Algumas delas são tão pequenas que é difícil notar entre as folhas. Essa diversidade faz com que a floresta seja não apenas um lar para os animais, mas também um verdadeiro paraíso para botânicos e amantes da natureza. Mais de 20.000 turistas e, ao longo da história, mais de 100 milhões de pessoas visitaram Versalhes. Cada jardim de Versalhes é uma verdadeira obra de arte. Alamedas intermináveis, lagos e estátuas que utilizam 60.000 plantas de diferentes partes do mundo. E você sabia quanto tempo levou para sua criação? Mais de 30 anos. Entre todas essas belezas, há um detalhe fascinante: os túneis subterrâneos que conectam o palácio aos seus jardins. Esses túneis eram usados para transportar alimentos e bebidas para jantares formais, garantindo o máximo conforto para os convidados.
E se você acha que isso já é o suficiente, imagine que em Versalhes há mais de 130 fontes funcionando em um sistema desenvolvido no século XVII que ainda funciona até hoje. O Rio de Janeiro. Bridge, na China, é uma das mais longas estruturas de arco de pedra do mundo. Sua extensão é de 400 metros e sua altura alcança 35 metros. Imagine como esse ponte cruza um rio pitoresco, ligando dois pitorescos bancos. A construção do ponte começou em 1991 e foi concluída em apenas 3 anos. Mas o que é realmente impressionante é que esse ponte não só é funcional, mas também é adornado com esculpidas e esculturas refinadas que contam sobre a cultura chinesa. Cada detalhe foi criado com precisão e habilidade impecáveis. Você sabia que há algo ainda mais fascinante? O Rio de Janeiro Bridge foi construído utilizando mais de 100.000 blocos de pedra, cada um pesando até 3 toneladas. Isso significa que apenas para sua construção foram utilizados cerca de 300 toneladas de pedra, tornando-o não apenas uma realização arquitetônica, mas também um verdadeiro feito da engenharia. Mas isso ainda não é tudo. O gelo pode atingir mais de 1 metro de espessura. E isso não é apenas uma camada de gelo. Sua superfície é coberta por incríveis rachaduras e padrões que parecem obras de arte criadas pela própria natureza. E o que é ainda mais intrigante é que fontes termais subaquáticas criam um ecossistema único. A temperatura da água em alguns lugares pode atingir até 6 graus, mesmo quando a superfície está coberta de neve. Isso permite que muitos organismos sobrevivam até nos mais severas condições. O Baikal não é apenas um milagre da natureza, mas também um importante objeto de estudo científico. Pesquisas mostram que seu ecossistema está mudando devido às mudanças climáticas. E o mais impressionante, mais de 30% de todos os seres vivos que habitam o Baikal não são encontrados em nenhum outro lugar do planeta. Gullfoss é muito mais do que um simples cachoeira. É um espetáculo de poder, com cerca de 7 metros cúbicos de água por segundo. Imagine uma cachoeira de 3 níveis, com uma altura total de 36 metros. A água cai com tamanha força que cria nuvens de respingos visíveis a muitos metros de distância. E o mais interessante, Gullfoss não sempre foi um imã turístico. No início do século XX, planejavam usá-lo para uma usina hidrelétrica, mas os moradores locais se rebelaram contra isso, e a cachoeira foi salva graças aos esforços de uma mulher, Sigridur Thorardóttir. Ela se tornou um símbolo da luta pela preservação da natureza na Islândia. No caminho até a cachoeira, você encontrará paisagens deslumbrantes, colinas verdes, rochas pretas e rios sinuosos, criando um contraste incrível com a intensidade da cachoeira. Os moradores locais contam que o oásis foi criado em resultado das lágrimas de uma bela princesa que perdeu seu amado. Mas isso não é apenas uma fábula. Descobertas arqueológicas mostram que este lugar já foi habitado antes da chegada dos espanhóis, e seus mistérios ainda aguardam ser descobertos. Surpreendentemente, apesar de sua popularidade, o Acatina mantém uma atmosfera de isolamento
e tranquilidade. Ao redor do lago, podem-se ver pequenas casas construídas no estilo colonial que dão a este lugar um encanto especial. E o que é ainda mais intrigante, a água no oásis muda de cor ao longo do dia, de um verde vibrante até um azul profundo. Imagine uma cachoeira com uma altura de até 100 metros. O Hengifoss, na Islândia, não é apenas uma das cachoeiras mais altas do país, mas também impressiona com sua forma geológica única. Suas camadas de rochas vermelhas e pretas foram formadas ao longo de milhões de anos, criando uma visão hipnotizante que atrai turistas de todo o mundo. Você sabia que o Hengifoss está localizado em uma vala pitoresca cercada por montanhas altas? Essa região foi formada por atividade vulcânica, e é exatamente isso que dá ao cachoeira sua cor impressionante. E agora, o mais interessante. Na base do cachoeira, você encontrará não apenas água, mas também vestígios de geleiras antigas que um dia cobriram essa área. Os moradores locais contam lendas sobre o cachoeira. Existe um antigo ditado que diz que há um espírito que habita essas águas, guardando os arredores. Quando você desce pela trilha até o cachoeira, pode ouvir o som da água, que parece quase mágico. Não é apenas um barulho, é um verdadeiro coro da natureza. Você pode subir por trilhas e ver como a água desce de degraus, formando pequenos lagos com pedras brancas que lembram mármore. Esses lagos são ideais para banhos e fotos, e cada um tem uma forma única. Agora imagine, nas proximidades da cachoeira vivem animais raros. Por exemplo, aqui você pode encontrar tigres negros e diversas aves exóticas que não se encontram em nenhum outro lugar. Além disso, na região, há florestas tropicais que são o lar de muitas plantas únicas. Quanto à água, sua temperatura varia entre 20 e 25 graus Celsius o ano todo, tornando o banho especialmente agradável. Mas o que mais impressiona? A cachoeira de Quangsi não é apenas bonita. Ela desempenha um papel crucial na manutenção do ecossistema da região, fornecendo água e nutrientes para as florestas ao redor. Imagine um manancial tão brilhante que parece que nele foi derramada uma arco-íris. Um grande manancial prismático nos Estados Unidos não é apenas água quente, mas uma verdadeira pintura natural composta por tons de laranja, amarelo e azul. Seu diâmetro é de 80 metros e sua profundidade ultrapassa os 10 metros. Mas o que é ainda mais impressionante, a temperatura da água no manancial pode atingir 130 graus Celsius. Essa temperatura cria condições ideais para bactérias termofílicas, que tingem a água em cores vibrantes. Por exemplo, no centro, o manancial aparece de um azul vivo, enquanto nas bordas há anéis de laranja e amarelo, formados por diferentes bactérias. Agora, imagine que nesse manancial existe uma verdadeira ecossistema. A água rica em minerais sustenta a vida de organismos únicos que não existem em nenhum outro lugar da Terra. Você sabia que a cerca de 30 minutos de nado da costa há recifes subaquáticos pitorescos, cheios de vida marinha? Todo verão, o Slatni Rat atrai milhares de turistas de todo o mundo, e não é à toa. A praia já foi várias vezes incluída nas listas dos melhores praias da Europa.
Aqui também há cafés e bares onde você pode provar delícias locais, como frutos do mar frescos e vinhos da região. Agora imagine que nesse mesmo local são realizados campeonatos internacionais de esportes aquáticos. Todo ano, centenas de atletas competem por títulos, atraindo a atenção de espectadores de todo o mundo. E o mais interessante é que nessa praia existem mais de 100 espécies de plantas, algumas das quais são encontradas apenas nessa região. O Cachoeira Subaquática de Maurício é algo que desafia nossa percepção de paisagens aquáticas. Imagine um fluxo de água no fundo do oceano, criando a ilusão de uma cachoeira que se estende até o infinito. Nesse local único, a profundidade ultrapassa os 200 metros e os fluxos subaquáticos formam verdadeiras cascatas de água visíveis até mesmo do alto. Mas isso ainda não é o mais misterioso. Na verdade, a cachoeira subaquática é um ilusionismo óptico criado por areia e sedimentos que se acumulam no fundo. Quando as ondas atingem a costa, esses sedimentos são levados de volta para o oceano, criando o efeito de uma cachoeira. Você sabia que esse fenômeno pode ser observado apenas do ar? Excursões especiais de helicóptero permitem que os turistas vejam esse espetáculo em sua totalidade. A água no lago muda de cor ao longo do ano e do clima, passando de azul vivo para verde esmeralda. É como um caleidoscópio vivo, que nunca é o mesmo. Mas isso não é tudo. Ao redor do lago crescem muitas plantas raras, que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Nos meses de verão, você pode ver lótus floridos que adicionam cores a este lugar mágico. E você sabia que há peixes no lago que conseguem sobreviver em condições de baixa temperatura e alta acidez? E aqui começa o verdadeiro mistério. Ao redor do lago, há fragmentos de cavernas antigas que contêm sinais de seres humanos primitivos. Pesquisadores encontraram artefatos que datam de mais de 10.000 anos. Isso significa que nossos antepassados talvez já apreciassem a vista deste lugar incrível. E o que é ainda mais impressionante, a água do Lago Ai possui uma composição única, tornando-a especial para esportes aquáticos. Alguns afirmam que nadar neste lago pode melhorar significativamente a saúde devido aos minerais presentes na água. O Grotto Azul em Malta não é apenas uma caverna, mas um verdadeiro mundo subaquático que encanta com suas cores e formas. Imagine como os raios de sol penetram nas abóbadas, refletindo na superfície da água e criando um efeito como se o mar brilhasse por dentro. Você sabia que, nesse lugar, a água pode parecer de um azul vibrante devido a uma combinação única de minerais e luz? Isso cria um efeito que não se vê em nenhum outro lugar do planeta. Tons de azul e verde que mudam ao longo do dia. Em Crabe, você pode encontrar formações kársticas únicas formadas há milhões de anos, que atraem tanto turistas quanto cientistas. Essas rochas foram testemunhas da formação da Terra e têm vestígios de antigos mares que cobriam essa região. O que você acha que está escondido sob a superfície dessas águas encantadas? Muitos navios naufragados e antigos artefatos esperando por seus pesquisadores. Mais de 30 cavernas subaquáticas
já estão abertas para mergulhadores e cada uma delas guarda seus segredos. A cada ano, Crabe se torna mais popular entre os viajantes, e isso não é por acaso. Na verdade, é como um livro vivo, onde cada pedra e cada onda contam uma história. E o que torna esse lugar verdadeiramente único? Aqui você pode encontrar espécies raras de animais, como tartarugas marinhas e golfinhos que nadam nessas águas. Machu Picchu, localizado a uma altitude de 12.000 metros acima do nível do mar, já foi o centro da vida dos Incas, mas seus mistérios ainda fascinam os cientistas. Imagine que essa cidade foi construída há mais de 5 séculos, mas sua arquitetura ainda parece uma obra de arte. Paredes esculpidas em grandes pedras, perfeitamente ajustadas umas às outras, sem o uso de argamassa. Mas isso ainda não é o mais estranho. Nessas encostas crescem plantas que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo, como a orquídea única que floresce apenas uma vez por ano. E o que mais impressiona? Machu Picchu foi construído sem as tecnologias modernas e seus habitantes usavam relógios solares especiais para determinar o tempo. Os pesquisadores ainda se perguntam como os Incas conseguiram criar um sistema tão complexo de terrazas para a agricultura que permitia cultivar até 7 culturas diferentes em uma única área de terra. Cada nível das terrazas absorvia a umidade e evitava a erosão, garantindo uma colheita estável em condições de montanha. Todo ano, mais de 20 milhões de turistas vêm aqui para ver esse espetáculo. Mas você sabia o que acontece quando a temperatura do ar cai abaixo de zero? O Niagara Falls começa a congelar, criando impressionantes formações de gelo que parecem verdadeiras esculturas de gelo. E aqui começa a parte mais emocionante. No século XIX, corajosos tentaram atravessar o Niágara em canoas e até mesmo em barris. Um deles, Edward Smith, tornou-se a primeira pessoa a sobreviver à descida pelo Niágara. Ele fez isso em 1861. Mas ainda não é tudo. O Niagara Falls também é uma fonte de enorme energia. A cada segundo ele gera suficiente eletricidade para iluminar uma cidade de 100.000 habitantes. E o que é ainda mais impressionante? O Niagara Falls é o lar de espécies raras de peixes, como o salmão, que fazem incríveis migrações, enfrentando os turbulentos fluxos de água. O Palácio de Versalhes não é apenas uma residência, é uma obra-prima arquitetônica, com uma área de 80 hectares. Imagine, mais de 1.200 salas, cada uma delas decorada com tetos refinados e interiores luxuosos, que poderiam invejar qualquer família real. Você sabia que Versalhes foi construído como símbolo do poder absoluto de Luís XIV? Não era apenas um palácio, mas uma cidade inteira, onde se reuniam os melhores mestres e artistas da época. É impressionante, mas para sua construção foram utilizados cerca de 100.000 trabalhadores, o equivalente à população de uma pequena cidade. Mas isso não é tudo. Ao redor do palácio estão os belos jardins, que ocupam mais de 300 hectares e contêm mais de 32.000 árvores.
E você sabia o que cria essa geometria fantástica? Processos geológicos únicos, como a tectônica de placas e a atividade vulcânica, contribuíram para a formação dessas formas. Além disso, a altura de alguns penhascos chega a quase 1.000 metros, criando um contraste impressionante com as planícies ao redor. Mas isso ainda não é tudo. Essa região também abriga uma grande variedade de plantas e animais raros que sobrevivem em condições extremas. Muitos deles são endêmicos, ou seja, não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. E o que mais impressiona? Nessas montanhas foram encontrados mais de 300 tipos de plantas que florescem mesmo em condições de clima seco. Como elas sobrevivem? O segredo está na sua capacidade de se adaptar às mudanças do ambiente ao seu redor. Imagine uma trilha que parece ter saído das páginas de um conto de fadas. A Alameda dos Baobás, em Madagascar, não é apenas uma fileira de árvores, são verdadeiros gigantes, com altura que pode chegar a 30 metros. Seus grossos troncos lembram colunas de um templo antigo, e alguns deles têm mais de 800 anos. Você sabia que essas árvores maravilhosas podem armazenar até 30.000 litros de água em seus troncos? Isso permite que elas sobrevivam em condições de seca, quando não chove por meses. Suas folhas, semelhantes a ramos, desabrocham apenas na estação das chuvas, para minimizar a perda de umidade. Mas ainda há mais. Mas isso ainda não é o mais estranho. No Everglades também habitam verdadeiros monstros. Por exemplo, lá é possível encontrar pitons de até 6 metros de comprimento que foram introduzidos aqui por humanos. Essas serpentes caçam animais locais e representam uma séria ameaça para o ecossistema. Você sabia que um desses pitons foi capturado em 2015 e pesava mais de 120 quilos? Devido ao seu clima único, o Everglades também é o lar de muitos tipos de plantas que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Por exemplo, aqui cresce uma espécie rara de orquídea que floresce apenas alguns dias por ano. Este parque atrai não apenas turistas, mas também cientistas de todo o mundo que estudam sua biodiversidade. E aqui vai mais um fato. O Everglades recebe apenas cerca de 30 centímetros de chuva por ano, tornando-o um dos lugares mais secos do Zuckerwald. Imagine que você está na beira de um penhasco e à sua frente uma onda oceânica se quebra, criando um redemoinho que parece que a própria Terra está abrindo suas entranhas. O Poço de Thor, no estado de Oregon, não é apenas um fenômeno natural, mas um verdadeiro ímã para os buscadores de aventuras. Seu diâmetro atinge aproximadamente 6 metros e, dependendo da maré, pode parecer uma simples cova ou, quando a onda quebra, transformar-se em uma fonte d'água de até 30 metros de altura. Mas isso ainda não é tudo. Você sabia que o Poço de Thor foi criado como resultado da erosão de uma rocha vulcânica? Essa rocha, esmagada pelas ondas do mar, forma uma forma única que atrai a atenção de fotógrafos e turistas de todo o mundo. Os pescadores locais dizem que o melhor momento para pescar é ao amanhecer, quando a superfície do lago reflete as montanhas. Mas isso ainda não é o mais estranho. A uma altura superior a 2.000 metros, você pode ver como os campos alpinos florescem em cores vibrantes, incluindo espécies raras que crescem apenas nessa região.
Por exemplo, uma delas é a flor alpina, que floresce apenas algumas semanas por ano, o que mantém o Grand Teton tão atraente para pesquisadores e turistas. A resposta está na única ecossistema que muda com a altitude. Cada camada de vegetação oferece sua própria flora e fauna, criando condições ideais para observar a natureza selvagem. Você pode encontrar não apenas animais comuns, mas também espécies raras, como o águia-calva. E o mais surpreendente, no parque foram preservados edifícios históricos construídos pelos primeiros colonizadores no início do século XX. E eles ainda servem como recordação de como as pessoas tentaram se adaptar a esse lugar rigoroso, mas encantador. Em Tassili Nadjer estão escondidas enigmas que podem transformar sua visão das antigas civilizações. Imagine um platô onde as montanhas atingem até 700 metros de altura e o deserto se estende até o horizonte. Em suas rochas são preservados mais de 15 mil desenhos rupestres, datados de aproximadamente 12 mil anos atrás. O que esses desenhos mostram? Você verá cenas de caça, danças e até mesmo figuras humanas, vestidas com roupas que lembram os trajes modernos. Mas o mais surpreendente, entre esses desenhos, há imagens de animais que hoje não existem mais nessa região, como búfalos selvagens e até mesmo avestruzes. Como é possível? Mas isso não é tudo. No Canyon Sumidero, você pode ver cachoeiras que caem com força, formando piscinas naturais com água cristalina. Sabe o que é ainda mais impressionante? Essas cachoeiras podem chegar a uma altura de até 100 metros, e seu barulho é ouvido a muitos quilômetros de distância. Todo ano, nesse lugar, ocorre um festival onde os moradores locais apresentam danças tradicionais e iguarias, atraindo turistas de todo o mundo. As lendas locais contam sobre espíritos ancestrais que protegem essa terra, e os próprios moradores acreditam que o canyon está cheio de magia. O Canyon Sumidero é lar de mais de 100 espécies de aves, incluindo os majestosos águias calvas. E você sabe o que essas aves fazem? Elas mergulham na água a partir de grande altura, pegando peixes no ar. Imagine que, a cada segundo, 6 milhões de litros de água caem pelo Niagara Falls. É como se cada gota pudesse encher um grande tanque, mas isso é apenas o começo. O Niagara Falls está na fronteira entre duas nações e é considerado um dos mais poderosos do mundo. O Niagara Falls é dividido em 3 partes, e a maior delas é a American Falls, que tem uma altura de quase 34 metros. Agora imagine que ao lado dela está o famoso Horseshoe Falls, que tem mais de 200 metros de largura. Quando o sol brilha, as gotas d'água criam um arco-íris que parece um mágico ponte entre o céu e a terra. Gigantescas ondas se chocam contra as praias, deixando para trás não apenas água do mar, mas também muitos moluscos e pedaços de rocha que se tornam verdadeiros tesouros para pesquisadores e colecionadores. Aqui você pode encontrar fósseis com idade de até 30 milhões de anos, tornando o Golfo uma verdadeira laboratório natural. E agora imagine isso. Além dos animais marinhos, o Golfo é habitado por cardumes de baleias que migram para cá todos os verões. Há a chance de ver esses gigantes
quando eles emergem à superfície, lançando jatos de água de até 10 metros de altura. Esse espetáculo é hipnotizante e faz refletir sobre a grandiosidade da natureza. Este golfo também é conhecido por suas aventuras para os turistas, desde o rafting entre rochas até trilhas a pé ao longo da costa. Aqui, cada um encontrará algo para si, e as vistas de cima são capazes de impressionar até os mais experientes viajantes. Você sabia que o Golfo de Fundy possui a maior praia do mundo, com mais de 30 quilômetros de extensão? Imagine um lago que olha para você como um olho. O Lago Ai, também conhecido como Olho da Terra, possui uma profundidade incrível, mais de 200 metros. Isso o torna um dos lagos de karst mais profundos na Croácia e nos Balcãs. Será que este lago simplesmente apareceu assim? Na verdade, sua formação é resultado de milhares de anos de erosão e águas subterrâneas que criaram essa joia natural. E agora imagine isso. Em Siricauago ocorre um festival de luz que atrai milhares de turistas para admirar esse espetáculo. A unicidade da vila não se limita apenas à arquitetura, mas também à cultura. Aqui ainda são preservadas tradições que se transmitem de geração em geração, como a produção de arroz e a pesca, com técnicas especiais. E o que mais impressiona? Em Siricauago, você pode encontrar verdadeiros mestres que continuam a criar produtos de bambu e madeira, usando tecnologias que não mudaram há séculos. Neste canto do Japão, a vida flui tranquilamente, e a natureza e a cultura se entrelaçam em uma só. Aqui, 80% da terra da vila são cobertos por florestas e montanhas, tornando-a o local ideal para o estudo da ecossistema da região. Krabi não é apenas um ponto no mapa, é uma verdadeira tesouro da natureza. Montanhas de calcário se erguem até 300 metros de altura, criando um contraste impressionante com as águas azuis do Golfo. Cada penhasco está adornado com plantas verdes que, como penachos espessos, envolvem suas coroas. Você sabia que Krabi abriga mais de 100 ilhas? Algumas delas impressionam com suas praias, que parecem saídas de um quadro de artistas. Areia branca, água transparente e rochas esculpidas pela natureza. Ilhas como Phi Phi e Hong são famosas por seus recifes subaquáticos, onde os peixes são mais brilhantes do que em qualquer aquário. Mas isso não é tudo.